A NASA confirmou oficialmente que a missão Artemis II sofreu um novo adiamento. O lançamento, antes previsto para fevereiro, agora está marcado para março de 2026. Existe ainda uma janela reserva sendo estudada para o mês de abril. A decisão estratégica prioriza a segurança total da tripulação sobre o calendário. Diferente de missões robóticas, um voo tripulado exige tolerância zero a falhas. Para a NASA, a validação técnica deve sempre preceder a velocidade do programa. O culpado pelo atraso foi o chamado Ensaio Geral Molhado, no Centro Espacial Kennedy. Este teste crucial simula todas as etapas reais de um lançamento no PAD 39B. A contagem regressiva foi interrompida automaticamente, faltando apenas 5 minutos e 15 segundos. Sensores detectaram vazamentos intermitentes de hidrogênio líquido na interface do foguete. O problema ocorreu no umbilical do mastro de serviço, um ponto crítico de abastecimento. Engenheiros tentaram ajustar o fluxo e a pressão por horas, mas sem sucesso. Além do combustível, falhas de áudio intermitentes surgiram entre as equipes de solo. Houve também a necessidade de ajustes técnicos na válvula da escotilha da cápsula Orion. Como o SLS não voa há 3 anos, a NASA já previa enfrentar desafios complexos. O impacto para os astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen foi imediato. Eles já estavam em regime de quarentena em Houston e foram liberados para voltar para casa. Todo o rigoroso protocolo médico de isolamento precisará ser reiniciado antes da nova data. Aqui no Além da Órbita, não apenas damos a notícia, nós revelamos a engenharia por trás dela. Eu te desafio, se você quer entender o espaço de verdade, inscreva-se e mostre que faz parte da elite dos exploradores. Você acredita que a cautela da NASA é excessiva ou necessária para evitar um desastre? Comente agora. Mas por que o hidrogênio líquido é considerado o combustível mais temperamental e perigoso da exploração espacial? No próximo capítulo, vamos mergulhar no pesadelo técnico que quase causou uma explosão na plataforma. O momento mais crítico ocorreu durante o chamado Ensaio Geral Molhado no Centro Espacial Kennedy. Este teste é uma simulação completa que carrega milhões de litros de combustível no foguete. Tudo seguia conforme o planejado até o cronômetro atingir a contagem terminal. Faltando apenas 5 minutos e 15 segundos para o lançamento simulado, o sistema parou. Sensores detectaram um aumento perigoso na taxa de vazamento de combustível criogênico. O computador de solo interrompeu a contagem automaticamente para evitar um risco de explosão. O vazamento foi localizado na interface do umbilical do mastro de serviço da cauda. Essa é a conexão vital que injeta hidrogênio líquido no estágio central do foguete. Engenheiros passaram horas tentando ajustar a pressão e a vazão para vedar a falha. Eles chegaram a aquecer a interface para que as vedações pudessem se reajustar mecanicamente. Entretanto, quando a pressão subiu novamente, o vazamento atingiu o limite de 16%. A equipe técnica percebeu que não entendia a natureza daquela anomalia e abortou o teste. Além do combustível, o ensaio revelou falhas nos canais de comunicação de áudio da equipe. Houve também um problema na válvula de pressurização da escotilha do módulo da tripulação. O fechamento da cápsula Orion demorou muito mais tempo do que o cronograma permitia. Mesmo assim, o estágio de propulsão criogênica intermediário foi abastecido com sucesso. A NASA conseguiu coletar uma quantidade massiva de dados, apesar da interrupção precoce. Cada falha encontrada agora é uma vida que deixará de ser arriscada no dia do voo real. Mas por que o hidrogênio líquido é tão temperamental? E por que ele é o maior vilão da engenharia? No próximo capítulo, vamos descobrir as propriedades moleculares que tornam este gás quase impossível de conter. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, mas também o mais traiçoeiro. Suas moléculas são tão minúsculas que conseguem escapar por poros microscópicos no metal. Para a engenharia da NASA, contê-lo é uma luta constante contra a física. Para ser usado como combustível no sistema de lançamento espacial, ele precisa ser liquefeito.
Isso exige temperaturas criogênicas de 423 graus negativos. Nesse frio extremo, metais encolhem e vedações perdem a elasticidade necessária para vedar o gás. Foi exatamente essa volatilidade que interrompeu o teste da missão Artemis II. O vazamento ocorreu na interface do umbilical do mastro de serviço da cauda. Essa é a conexão vital que injeta o combustível no estágio central do foguete na plataforma. Sensores detectaram que a taxa de vazamento atingiu rapidamente os 16%. Esse valor superou drasticamente os limites de segurança para uma decolagem tripulada. O computador de solo abortou a simulação para evitar qualquer risco de ignição acidental. O maior perigo do hidrogênio é que ele é altamente inflamável e sua chama é invisível. Um vazamento pode criar uma nuvem explosiva ao redor do foguete sem ser detectada visualmente. Qualquer faísca na plataforma transformaria o foguete em uma bomba catastrófica. Durante o ensaio, os engenheiros tentaram curar o vazamento de forma remota. Eles aqueceram a interface propositalmente para que as vedações pudessem se reajustar. Entretanto, ao retomar o fluxo rápido, o gás voltou a escapar pela cavidade do umbilical. Muitos se perguntam por que esse problema persiste 3 anos após o primeiro voo do foguete. A NASA explicou que o sistema de abastecimento terrestre foi modificado e atualizado. Novos componentes geram novos comportamentos sob estresse térmico e pressão extrema. Aqui no canal Além da Órbita, nós desafiamos você a entender a ciência de verdade. O desafio está lançado. Você acredita que o hidrogênio ainda é a melhor escolha para foguetes gigantes? Inscreva-se e deixe seu comentário técnico para mostrar que você é um explorador raiz. Mesmo com a falha, a equipe conseguiu abastecer o estágio de propulsão criogênica intermediário. Coletar esses dados agora evita que falhas críticas coloquem vidas humanas em risco. O hidrogênio é um pesadelo de engenharia, mas é o motor que nos levará de volta à Lua. A cápsula Orion da missão Artemis II carrega uma tecnologia que parece saída da ficção científica. Identificada como Sistema de Comunicações Ópticas, ou O2O, esse hardware é uma revolução silenciosa. Pela primeira vez em uma missão tripulada, a comunicação não dependerá apenas das tradicionais ondas de rádio. Esse sistema utiliza lasers de luz infravermelha para transmitir dados entre a Lua e a Terra. A tecnologia foi desenvolvida pela Agência Espacial Norte-Americana, com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A grande vantagem reside na largura de banda, que é drasticamente superior aos sistemas de radiofrequência. A velocidade de transmissão de dados na Artemis II alcançará os 260 megabits por segundo. Essa taxa permite que os astronautas compartilhem imagens e vídeos de alta resolução da Lua em tempo real. Poderemos acompanhar o que acontece no espaço profundo com a nitidez de uma transmissão em alta definição. Além da alta velocidade, o uso de laser reduz significativamente o peso e o tamanho dos instrumentos. Isso libera espaço e energia para outros sensores e experimentos científicos críticos na espaçonave. É uma otimização de engenharia que torna as missões de longa distância muito mais eficientes. Outro ponto fundamental é o ganho em segurança e precisão na transmissão das mensagens. Sinais de rádio se espalham, enquanto o feixe de laser é extremamente focado e difícil de interceptar. Diferente da radiofrequência, o laser é muito mais resistente a interferências externas e tentativas de sintonização. Essa inovação é baseada em testes realizados em 2013 com o explorador da atmosfera e poeira lunar. Naquela época, a demonstração alcançou velocidades 5.000 vezes maiores que qualquer transmissão anterior. O sucesso foi tão grande que toda a memória de dados da nave era baixada em poucos minutos. O sistema de comunicações ópticas será o principal canal de contato dos astronautas com o nosso planeta. Ele garantirá que cada descoberta científica seja enviada instantaneamente para a análise das equipes na Terra.
é o primeiro passo para uma rede de comunicação estável para futuras viagens rumo ao planeta Marte. Mas quem são as 4 pessoas de elite que terão o privilégio de operar essa tecnologia pioneira? No próximo capítulo, vamos mergulhar na história da tripulação e no rigoroso treinamento de sobrevivência. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen formam o time de elite desta jornada. Eles não são apenas astronautas, são os pioneiros que quebrarão um hiato de mais de 50 anos sem humanos na Lua. Pela primeira vez, uma mulher, um homem negro e um não-americano viajarão até as proximidades do satélite. Diferente da Estação Espacial Internacional, a missão Artemis II não oferece um porto seguro próximo para retorno imediato. Os astronautas estão sendo treinados para operar com autonomia total e tomar decisões críticas a milhares de quilômetros da Terra. Toda a preparação é focada na mitigação de riscos e no entendimento profundo de cada sistema da espaçonave. Um dos treinamentos mais fascinantes aconteceu nos campos vulcânicos da Islândia, onde o terreno simula a geologia lunar. A paisagem desolada serviu como um análogo perfeito para os desafios que a tripulação observará a partir da órbita. Lá, eles aprenderam a identificar crateras, texturas de solo e variações de cor para auxiliar em futuras missões de pouso. Para manter os reflexos afiados, a tripulação treina intensamente em jatos de alta performance, T-38. Esses voos expõem os astronautas a cargas de trabalho elevadas e condições dinâmicas que exigem rapidez de raciocínio. É a preparação definitiva para lidar com o estresse e a consciência espacial necessários durante o voo real. Dentro do simulador de missão da Orion, eles ensaiaram cada fase, desde a subida até a complexa reentrada atmosférica. Também realizaram treinamentos de sobrevivência na água no laboratório de flutuabilidade neutra, para o momento do pouso no mar. Eles precisam dominar técnicas para estabilizar a cápsula e operar botes salva-vidas em qualquer cenário de emergência. Aqui no Além da Órbita, desafiamos você a entender o sacrifício e a coragem desses heróis modernos. Você teria o controle emocional para passar 10 dias confinado em uma cápsula rumo ao desconhecido? Mostre que você é um entusiasta da exploração espacial. Inscreva-se no canal e comente Aventura Lunar abaixo. Mas o treinamento humano é apenas metade da história científica que será escrita dentro da cápsula Orion. A nave levará uma carga biológica que pode revolucionar a medicina para as futuras viagens rumo ao planeta Marte. No próximo capítulo, vamos descobrir como órgãos em chips serão testados no ambiente de radiação do espaço profundo. A ciência da missão Artemis II vai muito além de pilotar uma espaçonave avançada. Dentro da cápsula Orion, um experimento biológico pode revolucionar a medicina espacial. O projeto é chamado de Resposta Análoga de Tecido Virtual de Astronauta, ou apenas AVATAR. Ele utiliza uma tecnologia de ponta conhecida como órgãos em chips. São dispositivos minúsculos que simulam o funcionamento e a resposta de tecidos humanos reais. O objetivo é observar como o corpo humano reage, em nível celular, ao espaço profundo. O grande diferencial do experimento AVATAR é a sua personalização absoluta e inédita. As células usadas nos chips foram derivadas dos próprios 4 astronautas da missão. Isso permite uma correlação direta entre as mudanças no chip e a saúde real da tripulação. Pela primeira vez, cientistas estudarão os efeitos combinados da microgravidade e da radiação real. O foco principal desta investigação será o comportamento da medula óssea humana. Os dados coletados ajudarão a definir protocolos de saúde personalizados para cada indivíduo no espaço. O sistema opera dentro de uma unidade automatizada chamada Laboratório em Cubo, ou Cube Lab. A equipe técnica certificou a prontidão de voo desse hardware em janeiro de 2026.
O dispositivo passou por testes rigorosos de ajuste e verificação dentro da própria cápsula Orion. Essas informações são o alicerce para estabelecermos uma presença humana permanente na Lua. Entender como nossos tecidos se degradam ou se adaptam é o segredo para chegarmos ao planeta Marte. O Avatar é, literalmente, um pedaço da tripulação sendo testado sob o bombardeio de partículas espaciais. A diretoria de missões científicas da agência validou todos os marcos de segurança deste experimento. Ele fornecerá dados fundamentais sobre biomarcadores de estresse biológico em tempo real. Essa tecnologia elimina a necessidade de enviar grandes instrumentos de laboratório para a Terra. Cada chip é um modelo simplificado, mas altamente preciso, da fisiologia humana complexa. Os resultados serão integrados ao Banco de Dados Global de Biologia e Ciências Físicas da NASA. É a ciência da Terra sendo levada ao limite extremo para proteger os pioneiros do amanhã. A missão Artemis II terá uma duração aproximada de 10 dias no espaço profundo. Este não é apenas um voo de teste. É a quebra de um hiato de mais de meio século sem humanos longe da Terra. A humanidade está prestes a alcançar distâncias que nenhum ser humano jamais tocou antes. Logo após o lançamento, a cápsula Orion passará cerca de um dia em órbita terrestre. Nesse período, a tripulação assumirá o controle manual para realizar manobras de proximidade com o estágio do foguete. Essa etapa valida a capacidade de navegação manual necessária para futuras acoplagens com a estação Gateway. Após as verificações, o estágio superior impulsionará a nave rumo ao satélite natural. O plano de voo utiliza uma trajetória de retorno livre, guiada pela gravidade da Terra e da Lua. Isso garante que a nave volte para casa com segurança, mesmo se houver uma falha total de propulsão no caminho. A Orion cruzará o lado oculto da Lua a uma altitude média de 7.400 km da superfície. Nesse ponto, a nave viajará cerca de 7.500 km além da face oculta da Lua. É aqui que o recorde histórico da missão Apollo 13, de 1970, será finalmente superado. Durante o sobrevoo lunar, os 4 astronautas enfrentarão um período de silêncio absoluto de rádio. Eles passarão entre 30 e 50 minutos sem qualquer tipo de comunicação com o nosso planeta. Enquanto cruzam a face oculta, a equipe registrará imagens e dados geológicos inéditos para futuras missões de pouso. Ao todo, os pioneiros da NASA percorrerão mais de 2.200.000 quilômetros. No retorno, a cápsula atingirá a atmosfera a uma velocidade brutal de 40.000 km por hora. Toda a jornada terminará com um pouso assistido por paraquedas nas águas do Oceano Pacífico. O retorno à Terra é, sem dúvida, a fase mais perigosa de toda a missão. A cápsula Orion atingirá a atmosfera a uma velocidade brutal de 40.000 km por hora. Nesse momento, o escudo térmico enfrentará temperaturas extremas de 3.000 graus Celsius. A polêmica começou após a análise detalhada da missão Artemis I, realizada em 2022. O escudo térmico sofreu danos inesperados, apresentando rachaduras e desprendimento de material protetor. Engenheiros descobriram que gases internos ficaram presos no material ablativo chamado Avicoat. A pressão desses gases acumulados causou o que os técnicos chamam de espalação. Pedaços da camada protetora se soltaram em vários pontos durante o mergulho na atmosfera terrestre. Isso acendeu um alerta vermelho sobre a segurança para o primeiro voo com seres humanos a bordo. Apesar do susto, a NASA decidiu não trocar o escudo térmico para esta missão. A peça da Artemis II já havia sido instalada e selada antes mesmo dos dados da missão anterior serem conhecidos. Trocar esse componente agora exigiria desmontar a cápsula e atrasar o cronograma por mais alguns anos. Para mitigar o risco, a equipe técnica mudou radicalmente a estratégia da trajetória de reentrada da nave. A manobra original de reentrada em saltos foi substituída por um perfil de voo considerado mais suave.
O objetivo é reduzir o estresse térmico para evitar que os gases internos atinjam o ponto de ruptura. No entanto, especialistas externos e ex-astronautas da própria agência criticam duramente essa escolha. Charlie Camarda, especialista em proteção térmica, afirmou publicamente que a decisão é perigosa. Outros veteranos alertam que o desprendimento de material é um sinal de falha iminente que não deve ser ignorado. Por outro lado, há quem defenda que a engenharia da nave possui camadas redundantes de proteção. Mesmo que a camada externa sofra rachaduras, defesas internas devem garantir a integridade da tripulação. O novo administrador da agência, Jared Isaacman, afirmou estar confiante na recuperação das margens de segurança. Você teria coragem de encarar a reentrada confiando apenas em uma mudança na trajetória de voo? Sua inscrição no canal ajuda o Além da Órbita a trazer debates técnicos como este para mais pessoas. Deixe seu like e comente o que você faria se fosse o diretor de voo dessa missão. Mas a Artemis II é apenas o primeiro passo de uma jornada que pretende ir muito além da Lua. No próximo capítulo, vamos descobrir como este voo será o trampolim definitivo para a humanidade chegar a Marte. A missão Artemis II não é apenas um voo de demonstração isolado no espaço profundo. Ela funciona como a fundação técnica indispensável para o próximo grande salto da nossa espécie. Sem essa validação real, o retorno humano à superfície lunar seria um risco inaceitável. O sucesso dessa jornada permitirá que a missão Artemis III pouse no Polo Sul lunar. Essa fase marcará a estreia do sistema de pouso humano da empresa SpaceX com a nave Starship. A Artemis II provará que os sistemas de suporte de vida podem manter humanos seguros longe da Terra. A visão da Agência Espacial Norte-Americana inclui a construção da Estação Orbital Gateway. Ela servirá como um laboratório permanente e porto seguro na órbita do nosso satélite natural. Essa infraestrutura permitirá missões lunares de longa duração, preparando-nos para viver no cosmos. Toda essa tecnologia desenvolvida para a Lua tem um objetivo final claro e ainda mais ambicioso. Nosso satélite é o trampolim biológico e tecnológico para a primeira viagem tripulada rumo a Marte. Estamos aprendendo a dominar o espaço profundo para transformarmos a humanidade em uma espécie multiplanetária. A missão Artemis II é, acima de tudo, uma jornada de validação e coragem. Ela carrega a responsabilidade de provar que a humanidade está pronta para viver no espaço profundo. Embora os adiamentos gerem frustração, eles são a prova de que a segurança é a única prioridade. Estamos diante do foguete mais poderoso já construído, mas que ainda é considerado experimental por muitos. Cada falha detectada na plataforma é um desastre evitado a milhares de quilômetros de distância. O retorno à Lua não é apenas sobre fincar uma bandeira, mas sobre ciência, saúde e sobrevivência. A Agência Espacial Norte-Americana reafirma que segurança, precisão e validação sempre precedem a velocidade. O administrador Jared Isaacman destaca que esses desafios eram esperados em um sistema tão complexo. O sucesso desta missão será o sinal verde definitivo para o próximo grande salto: o pouso humano. Nós chegamos ao fim desta atualização técnica, mas a jornada da humanidade está apenas começando. Eu te desafio. Se você quer ser o primeiro a saber quando os motores do SLS rugirem, inscreva-se no canal agora. Mostre que você é um explorador de elite. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem ama o espaço. Obrigado por acompanhar o Além da Órbita e nos vemos na próxima fronteira.